Olá! A história de hoje começa com um ato de amor que nasceu do luto. Uma jornada até um sepulcro que, de repente, se transforma numa das revelações mais poderosas da história. Vamos mergulhar em como especiarias, uma devoção imensa e uma surpresa divina conseguiram mudar absolutamente tudo. Para a gente entender essa jornada, a gente precisa começar pelo coração. A motivação delas não era só cumprir um ritual, não. Era expressar um amor profundo, um vínculo tão, mas tão forte, que nem mesmo a morte parecia capaz de quebrar. Essa saudade foi o que deu força para elas caminharem na escuridão. Então, vamos começar pelo preparo delas. Pensa só, cada gesto, cada especiaria comprada não era sobre aceitar a morte, mas sim sobre honrar uma vida. Um afeto que continuava ali, super intenso, vivo na memória delas. E aqui tem um ponto fundamental: a dimensão desse sacrifício. Não foi uma coisa feita no impulso, sabe? Pelo contrário, envolveu noites em claro, planejamento e o uso do próprio dinheiro. Isso mostra o valor imenso que elas davam para esse último ato de cuidado, um reflexo claro do amor que Jesus tinha despertado nelas. E aqui a gente vê o lado prático dessa devoção. Elas prepararam as especiarias, se organizaram em grupo, o que já é uma demonstração de força e de apoio uma para a outra no meio daquele luto todo, e saíram antes mesmo de o sol nascer. Tinha um propósito ali, compartilhado, e uma coragem silenciosa em cada passo que elas davam. E essa jornada de amor, então, leva as mulheres até o sepulcro. E é exatamente aqui que a realidade que elas encontram começa a desafiar tudo o que elas esperavam. É o início de um profundo mistério. Elas sabiam do desafio que vinha pela frente. Aquela pedra enorme selando o túmulo não era só um obstáculo físico, era quase um símbolo da finalidade da morte que elas estavam enfrentando. A pergunta que ficava no ar era: como é que elas iam superar essa barreira? E então, a primeira surpresa. O obstáculo que tanto preocupava simplesmente não estava mais lá. A pedra já tinha sido removida, e aquela preocupação toda deu lugar a uma confusão enorme. E a confusão só aumenta. Elas entram para cumprir a missão de amor delas e encontram o que era impensável. O túmulo está vazio. O corpo que elas vieram honrar desapareceu. A palavra perfeita para descrever o estado delas é essa aqui: perplexidade. É muito mais do que surpresa, sabe? É aquele choque de ver a realidade simplesmente se desfazendo na sua frente. O que elas encontram era tão fora do comum que a mente delas não conseguia nem processar. E é nesse momento, no auge da perplexidade humana, que a história tem uma virada. O mistério aqui da Terra está prestes a encontrar uma clareza que vem do céu. De repente, a escuridão daquele túmulo é rasgada por uma luz gloriosa. 2 mensageiros divinos aparecem, e toda aquela atmosfera de perda e confusão se transforma em reverência e espanto. A reação delas é imediata: medo e reverência. A presença daquela glória era tão forte, tão avassaladora, que elas nem conseguiam olhar. Elas se curvam, reconhecendo que estão diante de algo muito, mas muito maior do que a dor delas. Esse slide mostra essa virada de uma forma brilhante. A expectativa delas era cuidar de um corpo sem vida. A realidade que as encontrou foi uma mensagem sobre aquele que vive. Não é só uma surpresa, é uma inversão completa de perspectiva. E aí os anjos fazem a pergunta que redefine tudo. E veja bem, não é uma acusação, mas sim um convite para despertar. Uma pergunta que basicamente diz que elas não estavam só no lugar errado, mas que estavam partindo de uma ideia completamente equivocada. Bom, vamos avançar para ver como essa história se resolve. A chave para decifrar esse mistério todo e transformar o luto em alegria não veio do que elas viram com os olhos, mas sim do que elas se lembraram. E aqui está o ponto central de tudo. Os anjos não dão uma informação nova. Em vez disso, eles reativam uma coisa que elas já tinham dentro delas: as palavras do próprio Jesus. A resposta para o presente estava guardada na memória do que ele já tinha prometido. É esse ato de lembrar que causa a transformação. A tristeza e a confusão só vão embora quando a memória da promessa de Jesus ilumina a cena toda. A palavra dele se torna a âncora que estabiliza a realidade. E esse é o momento da virada. A lembrança acende a fé e, de repente, tudo faz sentido. O túmulo vazio deixa de ser um sinal de perda e se torna a prova do cumprimento da promessa.
A partir dessa lembrança, a identidade delas muda completamente. De mulheres de luto, elas se tornam as primeiras mensageiras da ressurreição, as protagonistas de uma esperança nova e incrível. E a fonte que a gente analisou faz uma conexão muito poderosa. Essas especiarias são como os nossos próprios planos, os nossos sonhos, as nossas alegrias, que às vezes parecem um desperdício em situações que a gente considera sem vida ou sem esperança. E o poder restaurador da palavra não é um caso isolado, né? O texto nos lembra de vários outros momentos em que a fé na promessa divina trouxe restauração. Desde curas que pareciam impossíveis até a força para encarar a morte com esperança. A grande sacada, então, é esta. A ressurreição oferece uma perspectiva que vai muito além das soluções aqui da Terra. É um convite para a gente colocar a nossa esperança não naquilo que podemos prever, mas num Deus que age de maneiras surpreendentes. A autora do texto original encerra com um testemunho pessoal e muito poderoso. Ela mostra como essa mesma esperança a encontrou num momento de dor profunda, restaurando a alegria dela quando tudo parecia perdido. E assim, a gente termina com essa reflexão. A história das mulheres no sepulcro mostra que, mesmo quando se está indo ao encontro do fim, carregando especiarias, é possível ser surpreendido pela vida. A questão que fica é, em quais sepulcros da vida a esperança pode estar esperando para nos surpreender hoje?